aqui para lhe explicar como fazer uma técnica de estimativa de custo paramétrica. O que é isso? Isso significa o seguinte: você tem um projeto de um setor de indústria que já tem sites com esses dados históricos paramétricos. E você pode utilizar esses dados estatísticos para as variáveis do seu projeto. Por exemplo, qual é o percentual de aço que eu preciso nessa estrutura? Quanto eu preciso de mão de obra para desenvolver esse produto? Quanto de metro cúbico eu preciso colocar aqui de cimento? São exemplos que você pode utilizar de relações históricas e estatísticas para fazer a estimativa paramétrica do seu projeto. Nesse vídeo eu vou te dar um exemplo de um projeto fictício que você pode utilizar como fazer esse cálculo. E se você quiser conhecer mais sobre outras dicas e cursos da Portfólio Expert, entre no nosso site, na portfolioexpert.com.br, bem como nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, do Facebook e do LinkedIn. Olá! Hoje nesse vídeo você vai ver como fazer o cálculo de uma estimativa de custo por uma técnica chamada estimativa de custo paramétrica. A estimativa de custo paramétrica, ela utiliza dados estatísticos através de alguns setores que já têm software com dados estatísticos relevantes e variáveis de projeto. Variáveis como percentual de um certo material, mão de obra. Um exemplo, você vai precisar de tantos por cento de aço para uma estrutura X, por exemplo. Então, já tem parâmetros, já tem dados históricos de variáveis relevantes para variáveis de projetos que normalmente são similares também. Então, por exemplo, o metro quadrado construído de algum projeto é R$ 800 o metro quadrado. E o total de cada unidade será essa medida de R$ 800 pela medida do seu projeto. E aí você vai verificar se você tem um projeto, dois projetos, etc. Então, aqui a gente só está medindo, por exemplo, a variável metro quadrado. Nesse projeto fictício, a empresa Praça Alegre coletou as informações de bases históricas e verificou que, para seu setor de atividade, o metro quadrado de área construída é de R$ 800. Baseado nesses dados históricos, a empresa preparou um orçamento para a construção de 3 praças no mesmo bairro, sendo cada uma com uma área de 500 metros quadrados. Calcular o custo das 3 unidades baseada nessa informação paramétrica. Então, como eu disse, o software dessa indústria, desse setor, ele já tem o metro quadrado construído. E você utiliza esse metro quadrado, que nesse exemplo é de R$ 800, para a sua praça, que é de 500. Então, você vai ter que cada praça custará 4 milhões de reais. Totalizando para as 3 unidades que as praças têm o mesmo tamanho, o total dos 3 projetos será 12 milhões de reais. Você, como eu disse, pode usar esses dados estatísticos para material, para mão de obra, para diversas unidades ou variáveis de projeto, para você fazer uma estimativa paramétrica, ok? Obrigada!